Sejam muito bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje pertencemos ao mundo do futebol. Damos assim início a mais uma edição das Conversas de Esquina com este Prayer in Sea, Ruben Schulz, a música que toca nas rádios nacionais e que toca também agora nas Conversas de Esquina. E hoje um programa bem especial, vamos falar de desporto, falar de futebol com o comentador mais ouvido e também mais lido do país, Luís Freitas Lobo. Muito obrigado por ter aceito o convite das Conversas de Esquina. É um verdadeiro gosto recebê-lo aqui nesta semana de Liga dos Campeões com muitos jogos. E pergunto-lhe, o que é que o futebol tem que as outras modalidades não conseguem alcançar? Em primeiro lugar, o futebol para mim não é bem uma modalidade ou um desporto. Para mim é um jogo e é isso que tem em relação às outras modalidades. Não tem a lógica do mais alto, do mais rápido, do mais forte, como noutro tipo de desportos. Tem a lógica do mais inteligente, do mais malandro. Por isso o futebol para mim, mais do que um desporto, é um jogo. E é mais justo socialmente, por assim dizer. Exato, porque todos jogam no futebol, o baixo, o alto, o magro, o gordo, aquele que joga com mais técnica, com menos técnica, todo tipo de pessoa pode jogar futebol em termos físicos, morfológicos. Não há aquela lógica atlética, digamos assim, do desporto. Há mais uma lógica morfológica da vida. E por isso é um jogo.
mais do que um desporto. Mas o futebol desperta em nós um pouco do nosso lado irracional, dessa cultura de vitória, dessa cultura de vencer. Onde é que começa essa paixão pelo lado tático do jogo, pelos movimentos, pelos jogadores, por esse xadrez com que o futebol se move? Porque é um lado não muito querido para quem assiste a futebol. Eu acho que tu podes olhar para o futebol a partir de vários prismas, de vários ângulos. Não é? Há um lado que é o primeiro, que nós temos a atração, e também aconteceu comigo, é um lado meramente emocional e até excessivamente selvagem, digamos assim, e que é aquele do futebol de rua, quando existia na sua verdadeira dimensão, então estou a falar ali na minha geração dos anos 80. Mais para trás ainda existia mais. Mas passava horas a jogar na rua e, portanto, essa é a primeira aproximação que tens ao futebol, é à bola. E a aproximação que tens à bola é desde miúdo, sempre. A bola é algo que atrai por natureza, até atrai um cão, Sim. se reparares bem. Porquê? Porque não tem arestas, não é? É uma coisa redonda. A bola é algo que te proporciona sempre uma possibilidade de um controlo de algo que está descontrolado que tu vais controlar. O futebol, fazê-lo com o pé, ainda tem uma dimensão superior em relação àquilo que é a utilização do teu corpo. E, portanto, a primeira aproximação que fazes ao futebol é esta. É puramente instintiva, selvagem, a natureza do futebol, o futebol natural. Depois podes olhar para outros prismas ao longo que o tempo vai passando e podes olhar para aquilo já mais com o tal jogo, com a tal dimensão de competição, de estratégia, de duas equipas em confronto e por aí perceber que joga-se antes de jogar com os pés, se joga com a cabeça, num lado inteligente do termo, e portanto aí já entra a tal dimensão tática do jogo. Mas desta origem que eu te referi até chegar a este ponto final, há um trajeto enorme por onde passam... Como é que se processa essa evolução? Quando é que se dá o clique para esse entendimento tático, para a percepção do jogo nas suas totais dimensões? Eu penso que não há um momento assim perfeitamente definido em que tu dizes que o tal clique, para utilizar o teu termo, é algo que é progressivo, eu não vou dizer que seja uma evolução, é algo que é natural. Tu vais conhecendo cada vez mais e tu interessas-te cada vez mais por aquilo que tu gostas e queres conhecer mais sobre aquilo que tu gostas. No fundo, é como qualquer atividade. Se eu fosse adepto do mundo dos touros, que já sabia muito de tauromaquia, ou se fosse adepto do mundo automóvel, saberia muito sobre Fórmula 1. Portanto, cada vez mais, à medida que tu vais crescendo, vais querendo saber mais sobre as coisas. A música é a mesma coisa. Eu, por exemplo, gosto de jazz, mas gostaria de saber muito mais de jazz se tivesse capacidade de o ouvir e de conhecer e de perceber o que é o jazz verdadeiramente. Acho que não gosto o suficiente para saber de jazz. Portanto, o futebol é um pouco isso, é aquilo que tu gostares do jogo desde o teu início, desde aquela aproximação selvagem que te referi, e depois, à medida do tempo, tu vais buscando todos os pontos que o jogo tem para te dar, seja o lado emocional, seja o lado tático, seja o lado técnico, seja o lado estratégico, mas sem perder o que já tiveste, porque o futebol para mim é isso tudo e só faz sentido com isso tudo misturado. Mas é um gostar mais refinado, mais gourmet, por assim dizer. O tático? Sim, é esse englobar do lado irracional e do lado racional. Há um gosto mais completo. Ama-se mais o futebol? Não digo que se ame mais o futebol. Eu não gosto de pôr graus de capacidades de amar as coisas. Portanto, eu acho que as pessoas podem amar de forma diferente e mais do que amar, terem paixão pelas coisas. Que é um estado diferente e até de loucura. Saudável durante algum tempo, pelo menos. O que eu penso é que tens mais capacidade de encontrar pontos para gostar. Muitas vezes um jogo, se o analisares só do ponto de vista tático, pode-te desiludir e deixares de gostar do jogo por estar taticamente fraco. Ou se analisares o jogo apenas pelo lado emocional, então deixas de gostar porque não estás a jogar as tuas equipas. Se analisar o jogo só pela qualidade dos jogadores, podes não gostar muito do jogo porque os jogadores não estão a jogar bem ou porque não há ali nenhum jogador de grande qualidade. Como eu gosto do futebol em todas estas vertentes, seja tática, seja dos jogadores, seja emocional, portanto eu encontro sempre, em qualquer jogo, seja um jogo de miúdos na rua, seja um jogo da Liga dos Campeões, pontos de atração. E em Portugal o comum adepto de futebol
transformou-se num treinador de bancada com mais conhecimento tático? Cada vez mais eu acho que as pessoas têm a noção do que é o jogo, sinceramente. É evidente que depois são traídas, não digo pelo lado emocional, mas pelo lado irracional do próprio jogo, que te faz ganhar ou perder por interpretação das pessoas. Isso seria mais uma questão social ou sociológica. Mas hoje sabem mais do próprio jogo. Hoje têm mais conhecimento do próprio jogo. Eu gostaria de pensar que sim, e quero acreditar que sim. Em alguns casos vejo isso, e sobretudo nas novas gerações. E eu tenho o prazer, e digo mesmo tenho o prazer, porque a maior parte das pessoas que me contactam, ou que me mandam mails, ou que vão através do Facebook, ou através do mail do site ou do jornal, é malta nova. Quando eu digo malta nova, ela é malta nos 20 e tal anos, até aos 30, nos 18, 16, 17, 20 tal. E é a malta que está a querer conhecer o jogo na sua total dimensão. E eles, como é evidente, uma razão natural do tempo, é que serão o futuro, sendo já o presente. Dentro dessa malta dita mais nova, de facto, sim, conhece mais do jogo. Há depois uma geração que ainda teima em querer resistir a um tipo de abordagem e de pensamento sobre o jogo que acha que retira esse, não digo esse lado emocional, mas esse lado irracional e quase animalesco do jogo, da forma como se discute futebol depois em Portugal, na parte dos adeptos, em que tu já nem entras muito numa dimensão de diálogo possível. Eu chego mesmo a dizer que se lhe colocas a determinados adeptos a hipótese, por exemplo, de Benfica e Porto, ou Benfica e Sporting, o que é que eles queriam? Há a hipótese dos dois ganharem e há a hipótese dos dois perderem. O que é que vocês querem? Eu acho que eles preferiam que os dois perdessem, porque não suportariam ver o rival ganhar. Portanto, percebes o que eu estou a dizer? Há aqui uma clubite excessiva, muitas vezes, quase doentia, que leva a querer ver o adversário perder, ser contra o adversário, gostar que o adversário perca, mesmo que tu nem estejas a jogar. Eu não consigo perceber como é que um adepto de uma equipa está a torcer por um adversário para vencer essa outra equipa por não gostar da outra equipa. Isso funciona também, Benfica e o Porto, e o Benfica e o Sporting, porque cada um são todos iguais a esse nível, não é? E, portanto, eles preferem que o adversário perca na maior parte das vezes. E isso é, de facto, aquilo que mais me desgosta no futebol, mas que eu penso que as novas gerações se estão a afastar um pouco disso. Mas ainda somos mais do que um país de futebol, um país dos três grandes? Ainda somos um país dos três grandes e acho que seremos sempre. A dimensão do nosso país é esta, não vai crescer, não penso que não vamos descobrir... Conquistar a Espanha, não. Não vamos conquistar a Espanha, nem descobrir, nem vamos dar novos mundos ao mundo nesta fase, nem vamos arrancar outra vez com as caravelas por aí fora. Já não há mais nada para descobrir a esse nível e, portanto, é um país dos três grandes, com alguns focos da resistência, algumas aldeias irredutíveis, não é? Como eu gosto de dizer, como os loucos gauleses do Asterix, em que há ainda alguns clubes de gama média alta, digamos assim, como o Braga, o Vitória de Guimarães, o Vitória de Setúbal. Os clubes da Madeira são um caso específico, porque é uma região autónoma, mas não tem, como é evidente, a dimensão social dos três grandes. É um país dos três grandes. E voltando à questão tática e esse conhecimento do jogo por parte das novas gerações, qual o grau de culpa de José Mourinho nesse entendimento novo do jogo? Porque quando José Mourinho apareceu no Porto, parece que se começou a ver o futebol de uma outra maneira, de uma outra forma, começou-se a falar mais dos esquemas táticos, da parte psicológica. Foi aí que se iniciou esse processo de a culturalização do futebol em Portugal? Não foi aí que se iniciou, mas foi aí que ganhou visibilidade nos tempos mais recentes. O futebol sempre teve essa abordagem tática e sempre teve grandes mestres dentro do futebol português. E se olharmos aquilo que foi a história do século XX, desde o mestre Cândido Oliveira, eu tenho livros comprados em alfarrabistas, como é evidente, nos anos 30, em que ele faz explanações táticas de uma que ainda hoje, não digo que estejam avançadas no tempo, mas são de facto notáveis, não é? Portanto, ainda hoje seriam de facto terminologias quase inovadoras. Eu diria que se passou um tempo, depois ali um período que vai entre os anos 60, 70, meados dos 80, demasiado empírico,
pura e simplesmente, em que se vivia muito o cheiro do cheiro de balneário, em que o jogador passava a treinador, e, portanto, não havia tanto essa cultura do estudo do jogo. E quando Mourinho aparece, e sobretudo porque ganha, porque isto aqui é muito importante, esse aspecto, e a linguagem que ele traz, uma linguagem que é, no fundo, também académica, mas, ao mesmo tempo, de balneário, porque cresceu com o pai no balneário, cresceu dentro do futebol, portanto não é um homem que tenha vindo fora do futebol, embora só não foi grande jogador, jogou de forma quase amadora, e portanto ele dá-lhe uma dimensão diferente a esse tipo de abordagem do jogo. Ele e a sua equipa técnica, e algo que é muito importante focar, que é a Faculdade de Desporto do Porto, onde saiu o Rui Faria, que é o seu adjunto e que é, na minha opinião, um homem fundamental para o crescimento e para a assistência do José Mourinho. Digo-te sinceramente, na minha opinião, se não existisse Rui Faria, não existiria Mourinho conforme o conhecemos, porque a metodologia de treino veio da Faculdade de Desporto do Porto e veio do Rui Faria. E é por essa dimensão do homem e do treinador que continuamos à procura de um novo José Mourinho? Ou já deixamos essa moda depois daquele falhanço de André Vilas-Boas? Nós andamos sempre à procura de um novo qualquer coisa, não é? Até de Dom Sebastião, não é? Portanto, era necessário encontrar, por vezes, algumas reencarnações de personagens da nossa história para dar outra vez sentido ao país. Politicamente, sobretudo, sem dúvida nenhuma. Faria bem recuarmos 40 anos e encontrarmos os homens que fizeram o 25 de Abril e por que o fizeram. Mas em relação ao futebol, que é do que estamos a falar, eu penso que não há hipótese de encontrar um novo Zé Mourinho, nem isso seja necessário. Eu penso que o que deve existir é uma evolução natural daquilo que foi o conhecimento dele, daquilo que é o conhecimento dele e daquilo que ele transmitiu em termos de abordagem do jogo, ele e a sua equipa técnica, volto a referir, o Rui Faria e o próprio André Vilas-Boas, no estudo da observação de adversários, e portanto foram elementos muito importantes. Agora, com isto eu não quero retirar mérito nenhum, antes pelo contrário, à tal geração que eu estava a te referir anterior, que eu rotulei de mais empírica, mas que não existia um estudo do treino e até da abordagem estratégica do jogo e do adversário como agora existe. Isso não, são os próprios que o admitem. Portanto, aí Mourinho inovou ou trouxe algo de novo, ele e a sua geração, mas não vai aparecer um novo Mourinho, nem devemos andar à procura de nada, porque não é essa a forma de se construir as coisas. E num país tão pequeno, com tão poucos habitantes, como é que se consegue tanta qualidade, quer no jogo jogado, quer no treino? Onde é que nós vamos buscar esta qualidade para o futebol? Vamos buscar aquilo que é a nossa natureza. Isso acontece em vários países de dimensões semelhantes. Se pensarmos, por exemplo, o que é a Holanda não é um país geograficamente e demograficamente superior a Portugal e tem na mesma uma quantidade de praticantes e de qualidade de jogo elevada. Tu vais buscar isto àquilo que é a nossa raiz morfológica e a forma de jogar. Dentro daquilo que são os países latinos, não é? Como Portugal, França, Itália, Espanha, não quero ir até à Roménia, mas há uma forma de entender o jogo, essencialmente com uma relação muito íntima com a bola, desde que somos miúdos. Aprendemos o jogo de forma natural. Eu costumo dizer na brincadeira que custa-me imaginar muitas vezes um alemão a jogar futebol na rua quando era pequenino, não é? São muito mais fúrios que nós. É diferente, até morfologicamente, não é? Tu tens dificuldade em entender a mesma abordagem tal selvagem que como nós fizemos. Selvagem no bom sentido do termo, do lado emocional. E, portanto, tu podes encontrar sempre essa vontade de jogar, porque é mesmo disto que se trata, de jogar, porque é a picardia de bairro, não é? Nós... socialmente isto é um pouco também como os países latino-americanos, como a Argentina ou com o Brasil, e tu vês a origem dos grandes jogadores como são de origem mais humilde, a picardia que eles usavam para jogar ou até para sobreviver no bairro onde viviam, depois utilizaram-no mais tarde na forma como jogavam. Portanto, joga-se como se vive. E Portugal, no fundo, acaba por ser,
dentro de uma micro-realidade comparada com o Brasil, essa imagem de jogar como se vive. No comentário de futebol, perdem-se amigos, ou melhor, ganham-se inimigos ao comentar uma partida, ao comentar uma série de jogos? Ganham-se anticorpos? Inimigos é uma palavra muito forte, mas estás a falar em relação a onde é que estão esses inimigos? Estás a falar dentro do futebol? Dentro do futebol e também dentro dos adeptos. Ganham-se anticorpos? É assim desejado? Há duas coisas diferentes, Ruben. Uma coisa é comentar o jogo, outra coisa é fazer um comentário escrito ou uma abordagem mais reflexiva num programa de estúdio. São coisas muito diferentes. Eu diria que enquanto faço programas de estúdio ou escrevo, posso ter ali opiniões divergentes, opiniões diferentes. Isso é natural, é o que eu mais gosto. Eu não sou dono da verdade e gosto de debater futebol. Mas há um lado racional, sem perder a emoção pelo jogo das pessoas, mas há um lado racional de análise. Quando faz um comentário a um jogo em direto é diferente, porque ali é só a emoção que está a funcionar e está a funcionar de uma forma descontrolada, a correr desgovernada dentro das pessoas. Aí, como é evidente, não há tolerância por parte das pessoas, do adepto mais devoto da sua equipa, por um comentário que não seja de agrado àquilo que ele está a ver, ou àquilo que ele gostaria de ver, ou àquilo que ele pensa que aconteceu, e aí entra um critério que é quase a pensar que o comentador, em vez de estar a comentar o jogo, está a arbitrar o jogo. Mas recebe mensagens com opiniões mais críticas em relação àquilo que diz, e pegando nessa questão do jogo em direto, há algum tempo vi um vídeo de um comentário seu em relação ao William Carvalho, que tem a ver com a lateralização do jogo do William. E entretanto aparece um vídeo no YouTube com o William a fazer passos longos, a fazer rupturas e tudo mais, como forma de resposta a esse comentário. Por isso é que lhe perguntava se recebe mensagens nesse tom mais crítico e se numa outra vertente. Acha que o futebol, enquanto jogo, é levado demasiado a sério nesse lado irracional? Faz com que as pessoas tenham essas atitudes. Não, as únicas mensagens que eu recebo que são desagradáveis têm a ver sempre com questões de arbitragem. Tem sempre a ver com aquilo, porque não foi penalti, ou deixou de ser penalti, eu estava fora de jogo, não estava fora de jogo. Portanto, são questões completamente fora do contexto do jogo. As outras que aparecem, as pessoas podem discordar, como é evidente, de uma análise em relação àquilo que é a tua forma de ver o jogo, e eu acho isso perfeitamente natural e saudável, desde que seja feito, como é evidente, dentro das plataformas de correção. Esse que tu estás a dizer é um caso de deturpação e distorcer aquilo que disse. Esse é um caso claramente mal intencionado, porque eu nunca disse em nenhum momento que o William só lateralizava. Aquilo foi um comentário feito no decorrer de um jogo, que foi o Sporting, Vitória de Guimarães Sporting, em que de facto o William estava excessivamente a lateralizar o jogo, melhorou nesse aspecto em relação àquilo que tem que ser, utilizando termos técnico-táticos, foi isso que quiseste, verticalizando mais o jogo e fazendo passes mais ruptura, mais longos, mas é um caminho que ele tem que fazer. Esta é uma análise, aliás, que foi feita não só por mim, mas por muitos analistas, e sobretudo foi feita pelo seu próprio treinador, naquela altura, o Leonardo Jardim, que poucos jogos depois chegou a substituí-lo num jogo em Arouca, dizendo que queria o Adrian mais atrás porque a bola com ele era lançada melhor para a frente. Portanto, isso são opiniões e são visões sobre aquilo que são os jogadores e aquilo que é o jogo. Desde que seja feito com todo o respeito e com mais gosto, é debater e discutir o futebol e até essa questão do William. Agora, se as questões forem postas de uma forma incorreta e completamente despropositada, é evidente que não encontra qualquer tipo de resposta da minha parte. Mas fica zangado? Não fico zangado. Agora fico, como é evidente, desiludido, porque as pessoas podem ter em mim e podem contar sempre comigo para ter um amigo com quem gostem de falar de futebol, encontrar em mim alguém, um interlocutor para falar de futebol e debater essas questões todas, táticas, de uma forma saudável, sem necessidade de entrar por um caminho que eu acho que é o menos correto, que trata-se de uma crítica gratuita e distorcida daquilo que eu disse. Mas no jogo em direto, já alguma vez se coibiu de fazer algum comentário ou pensou duas vezes em dizer algo? Ou vai tudo muito de improviso, ou neste caso não de improviso, pois tem conhecimento na área, mas vai tudo muito instantaneamente? É o sabor do momento.
Porque o jogo, tu não sabes o que vai ser o jogo é sempre uma caixa fechada que te vais abrir depois durante aqueles 90 minutos, não sabes nunca o que está escondido lá dentro, não é? Portanto, isso é que é mágico no futebol. Em primeiro lugar é saber ler o jogo, saber ler os movimentos. É evidente que tu conheces as equipas e a sua forma de jogar. Depois há a tua natureza de comentar, a tua natureza de interpretar o jogo e as frases que tu podes dizer e a forma de ler aquela jogada e às vezes transmitir uma emoção através de uma frase que aquela jogada te deu ou aquele jogador, e portanto isso aí é claramente algo de natural, de espontâneo naquele momento. Há uma preparação, como é evidente, porque passo muitas horas a ver futebol e a ver as equipas, mas há depois o lado de perceber o jogo, que acontece naquela altura, e todos os jogos são diferentes, podem haver jogos parecidos, mas não há jogos iguais, e há depois o lado da espontaneidade de fazeres o comentário em relação a cada jogada com a emoção, porque só com a emoção é que se pode fazer isto. Mas é necessário algum cuidado extra quando se está a comentar e a falar de um jogo da Primeira Liga, ao invés, por exemplo, da Liga dos Campeões, que esteve com esta segunda jornada esta semana? O trabalho está mais facilitado a nível do comentário? É preciso alguma restrição quando se está a falar, por exemplo, num jogo de Benfica, Sporting ou Porto? Eu não diria que há uma maior restrição. Agora é evidente que tu fazes um Barcelona Atlético de Madrid para decidir o campeonato espanhol não é a mesma coisa que fazes um Benfica Porto para decidir o campeonato português. Como já aconteceu também. Como já aconteceu. Foi por isso que encontrei, foi por isso que citei os dois exemplos, que foram os mais recentes, porque passei a comentar em direto esses jogos. E é diferente. A emoção que tu tens é a mesma, mas tu sabes que as pessoas que te estão a ouvir, e tu tens que ter noção das pessoas que te estão a ouvir, porque é para elas que estás a falar, não estás a falar para ti próprio, nem só para os teus amigos, te estão a ouvir de forma diferente e com sentimentos diferentes. Um Barcelona Atlético de Madrid é o jogo pelo jogo, essencialmente, que as pessoas estão a ver, e as equipas. Não há aqui o tal lado, como eu te disse, irracional ou sentimental ou emocional a funcionar da paixão clubística. Num Benfica-Porto, ou num Benfica-Sporting, ou por aí fora, mas o Benfica-Porto tem sido o mais clássico na decisão dos campeonatos, ao Porto-Benfica, é evidente que tu tens que fazer uma análise o mais possível equitativa em relação à abordagem das duas equipas. O que eu quero dizer com isto é não privilegiares nunca a forma como uma delas está a jogar ou como está a querer tentar jogar para conseguir um determinado objetivo, se me estou a fazer entender. Deves procurar sempre perceber como é que as duas equipas estão a jogar, o que estão a fazer para tentar ganhar e o que o adversário está a fazer para o impedir. E o que devem fazer cada uma delas para conseguir os seus intentos. Portanto, aqui tem que existir esse maior cuidado para fazeres um comentário mesmo equitativo em relação à análise à equipa do Benfica e à equipa do Porto, o que não acontece, por exemplo, num jogo da Liga dos Campeões. Não, ontem estava a comentar um jogo da Champions, do Porto com o Shakhtar Donetsk, e é evidente que durante os 90 minutos a minha principal preocupação, porque são as pessoas que nos estão a ouvir, é o que é que o Porto tinha que fazer para ganhar aquele jogo, ou conseguir ultrapassar aquele jogo, ou como é que estava o jogo a decorrer. Analisando também, claro, a equipa do Shakhtar, mas dando uma preferência e uma prioridade enorme, claro, à abordagem do Porto e como é que o Porto está a jogar, porque, claro que 99,9% das pessoas que estavam a ouvir eram do Porto ou eram portuguesas, não é? E eu gosto de pensar que eram pessoas que queriam que o Porto ganhasse, sendo portuguesas. E, portanto, nesse sentido, tem que existir essa sensibilidade, digamos assim, para perceber que nem todas as coisas são iguais. E abrindo aqui um parênteses, o que disse a si próprio quando o Kelvin marcou aquele gol no Estádio do Dragão aos 92 minutos? O que disse a mim próprio? Sim. A mim próprio não disse nada. Não pensou, fez história aqui? Pensei, mas isso eu já o disse e faço no direto desse jogo, não é? Porque é um momento mágico do campeonato e podem passar 1000 anos que ninguém se vai esquecer daquele gol. Os 1000 anos aqui estão a entrar um bocado no lado musical e romântico do termo. Isso o YouTube agora, de existir. Exatamente. Claro, mas há de existir outra plataforma qualquer. Exato.
E mesmo antes do jogo começar, naquela altura, foram feitas várias reportagens, até por revistas e tudo, para perceber como é que foi feita como estava a ser feita a preparação para o jogo por parte dos profissionais da Sport TV. E quando eu falei com uma pessoa, já não te consigo precisar sinceramente de que jornal era, que me perguntava, mas preparou-se mais para este jogo? E não, eu disse, não, este jogo é igual aos outros para mim, mas tem uma diferença, que o que hoje vamos fazer aqui e vamos falar hoje aqui e ver hoje aqui, daqui a 50 anos vai estar a ser falado, ou 60 ou 40, este jogo vai estar a ser recordado, e portanto é muito diferente, e fazer este jogo é um grande privilégio, e portanto eu tenho é que desfrutar disto. Não sinto a pressão, não sinto a tensão, o nervosismo, não, sinto um prazer enorme de ser eu a poder fazer isto hoje. É de facto um privilégio, porque eu sei que daqui a 50 anos ou 40, quando pegarem na gravação do jogo, vai lá estar a minha voz e também dos outros colegas de trabalho que acompanharam a transmissão, e a minha análise, e portanto isso está acima de tudo, e portanto, e a partir daí dar o nosso melhor, com a nossa emoção, com o nosso sentimento, e ficarmos sempre de consciência tranquila de que fazemos as coisas com emoção e com prazer. Os seus amigos convocam-no para falar de futebol? Não me convocam, mas é impossível fugir ao tema. Agora, se tenho amigos que gostam menos de futebol, é claro que aqui vamos a falar de outras coisas. Mas não se tende a alhear um pouco do futebol quando está com gente mais próxima, ou é sempre um tema que vem à tona d'água? Com a gente mais próxima, o tema vem sempre, não é? Isso é inevitável. Não te consigo dizer que não. Há alturas que eu quero mesmo desligar, e as pessoas porque querem cansa também. Sim. Há alturas que tu queres desligar, e as pessoas querem sempre falar de futebol, não é? Portanto, as pessoas que não conhecem, essas sim, é automático, mas quando estás a falar nos amigos, tu aí tens que distinguir um pouco aquilo que são os teus amigos do futebol, ou daqueles que gostam de futebol e daqueles que tu sabes. Eu tenho muitos amigos dentro do futebol, seja jogadores, ex-jogadores, treinadores, gente do futebol, com quem gosto de marcar almoços e jantares, e ficamos a falar de futebol durante 6 horas. Portanto, isso acontece muitas vezes como amigos, e é discutir da forma mais selvagem, não é? Exato, selvagem no sentido emocional, discutir e falar do jogo. Agora, mas também há outros momentos em que gosto de fugir desse mundo e estar com amigos a discutir, seja cinema, seja livros, seja filmes, seja música, outro tipo de coisas, não é? Que me apaixona na vida, não é? O que é que a família perde por tanto jogo visto, por tanto comentário, por tanta crónica escrita? A família pede-lhe satisfações? Quem acho que perde sou eu, sabes? Mais do que a família. Porque Há alguma mágoa em relação a isso? Sentiste alguma mágoa na forma como eu referi? Talvez. Sinceramente há. Sim. Porque é aquilo que é mais importante para ti na vida, não é? É a família e as pessoas que te são próximas, não é? E para quem tem filhos como eu, que tenho filhos, tenho gêmeos ainda por cima. É algo que há tempo que tu perdes, não é? Perder aqui, enfim, se calhar não é a palavra certa, mas há tempo que tu não passas com eles, ou não dás demasiada atenção na construção da relação com eles, melhor dizendo, que dás à tua paixão, que é o futebol, e ao teu trabalho, porque tu já utilizaste várias vezes a palavra trabalho, e sempre que dizes a palavra trabalho eu sinto uma coisa estranha, não é? Porque não sei quem é que disse, mas há aquela frase de faz aquilo que tu gostas, nunca será um trabalho, será e nunca trabalharás na vida. Sim. É isso que eu sinto. Aliás, quando dizem muitas vezes que para conseguir alguma coisa é preciso muito espírito de sacrifício, muito trabalho, eu digo sempre que não. Isso é o sítio ideal, chegar aqui a uma universidade e dizer uma coisa destas. E um programa destes. Sim, é muito positivo. Eu digo que não, porque, em primeiro lugar, porque nenhuma destas palavras está próxima da felicidade, né? O sacrifício e o trabalho e o espírito de sacrifício. Tens de ter prazer naquilo que fazes.
isso é que te aproxima daquilo que de tu fazeres bem as tuas coisas e de conseguires aquilo que queres em termos de profissão e em termos daquilo que é a tua atividade. Eu gostar tanto de futebol, eu gostar tanto, diria primeiro, de escrever, gostar tanto da área da comunicação e de futebol também, é que me permite, de facto, fazer o que faço, ultrapassando barreiras de cansaço físico que seriam, de outra forma, inultrapassáveis. É o prazer que sinto. Nunca é um espírito de sacrifício, nem o tal trabalho. É gostar muito daquilo que se faz. É a única hipótese que eu conheço para se conseguir atingir um nível alto em qualquer atividade. E como é que se compensam esses momentos que disse não te perda, mas que não são vividos com os filhos, não vividos com a esposa? Como é que se faz esse balanço entre a paixão do futebol e a paixão da vida? É difícil encontrares um balanço, nem tu deves procurar... não se obriga a isso? Não se sente obrigado a isso? Não posso sentir. É evidente que isso me faz questionar, é evidente que isso é algo que às vezes te pode perturbar, é algo que não é que te coloque dúvidas naquilo que fazes, mas muitas vezes há alturas que tu tens que pensas, não é? Isto é quase como durante um jogo, há alturas em que a bola está longe e o jogador está parado. Naquela altura ele tem que estar a pensar em alguma coisa. Ele está a pensar em quê? No novo carro que vai comprar, na nova casa, na namorada. Se calhar ele pode estar a pensar também na próxima jogada, pode pensar em várias coisas. Portanto, há alturas também na vida em que eu paro, não é? Portanto, inclusive eu que viajo muito, Porto-Lisboa, Lisboa e Porto, e não me percebo essa dicotomia que se estabelece, a centralização excessiva que há neste país, porque eu estou aqui contigo agora, à noite estou no Porto, amanhã se calhar estou no Algarve, ou depois estou em Lisboa. Eu estou constantemente em Lisboa e Porto. Para mim são duas cidades que eu divido a minha semana e às vezes o dia. Portanto, eu nunca procuro encontrar esse compensar, como tu dizes. Questiono-me muitas vezes, mas fujo a essa questão, porque tu quase que aí, por aí, quase que estás a colocar em confronto a emoção com a razão. Sim. Não é? E eu durante muito tempo na vida imaginei que 50% de razão e 50% de emoção fosse um equilíbrio perfeito para uma pessoa. Até que cheguei a um ponto em que eu percebi que não, que era um conflito. Porque impedia-te de decidir. 50-50, chocavas. Sim, não dava. Tem que haver uma, pelo menos, que tenha 51%. E neste momento, como é evidente, e na fase de construção de vida, acabou por ser aquela que é o lado da paixão da atividade, da emoção da escrita e do futebol e do documentário. Mas já ouviu críticas, insatisfações por parte dos seus filhos em relação à atividade do pai? Ou eles compreendem? Não, compreendem. Dizem aos amigos, o pai é aquele que fala na televisão? É aquele que escreve no jornal? Não, ou não há esse... Não há, em primeiro lugar, porque eles têm 12 anos, são pequeninos e, portanto, cresceram já com esta realidade. Não é? Portanto, para eles não há essa de começar a ver, não. Portanto, nasceram já com isto e, portanto, para eles é completamente natural. É mais novidade e quem diz mais são os amigos deles. Os amigos deles é que gostam mais de perceber se é verdade, se conhece, e se é mesmo ele, se é o que fala na televisão, se é o Luís Freitas Lobo que faz os comentários no jogo de computador. Sim, no PES, porque é uma coisa que de facto que os miúdos têm uma... Miúdos não são miúdos, né? Mas mais graúdos, que se transformam em miúdos nessa altura assim. Exatamente. Mas que querem conhecer... lá está. Aí eu sinto-me quase um bocado um desenho animado, né? um cartoon para eles. Mas passou-lhes essa paixão emocional pelo jogo, pelo futebol? Aos meus filhos? Sim. Não. São mais desligados? Um pouco. Em primeiro lugar, eles são rapazes e rapariga, portanto são diferentes. Não quer dizer, das raparigas também há muitas raparigas que gostam de futebol. E agora a Helena Costa também está... Sim, Helena, treinadora, sem dúvida, claro, mas mesmo agora vês muitas meninas a gostarem de futebol e a escreverem sobre futebol e
e a terem os seus blogs e as suas análises, e basta ver isso em pesquisas Planet. E jornalistas também, não é? Como é evidente. É natural, em relação a eles, nunca lhes impus nada, nunca lhes forcei nada. Agora, é lógico que eles crescem numa casa que está rodeada de futebol, que está sempre a dar futebol, que tem milhares de DVDs de futebol, de cassetes de futebol, de revistas de futebol, de livros de futebol, e, portanto, eles crescem com o futebol enfiado na cabeça, mesmo sem quererem. Sem querer, sim. Se eu fosse, lá está o que eu dizia há pouco, se eu fosse um adepto, por exemplo, do desporto automóvel, se calhar eles cresciam rodeados de carros, de de corrida. Exatamente, e seriam hoje mais dados à Fórmula 1. Mas, não, meu filho gosta de futebol, mas não tem essa paixão, mas ainda tem tempo, digamos assim, para ganhar, embora eu acho que é nestas alturas, que é nestas idades, dos 12, 13, 14, que tu formas a tua personalidade base, sabes? Depois, ao longo do tempo, tu vais moldando determinadas características, mas a personalidade base está formada nesta altura, até aos 16 anos. Ainda é adepto de algum clube de futebol? Eu tenho uma relação que nunca deixarei de ter, que é sentimental, com o clube que foi fundado pelo meu avô. Ele e outras pessoas, que é o Sporting Clube de Braga. Portanto, que é a cidade onde nasceram os meus pais, onde eu nasci também, embora tenha vivido sempre no Porto, e entre o Porto e Lisboa, mas mais no Porto. Quem diz Porto, diz Matosinhos e Lessa, né? E Vila do Conde agora. E, portanto, essa ligação emocional ao Braga não se vai perder nunca, porque é algo que está no sangue. Agora, não tenho não vou de bandeira e cascolo, nem faço e comento o Braga da mesma forma que comento outra equipa, sem ter qualquer tipo de inclinação clubística, isso não. E quando é que os portugueses lhe poderão chamar treinador Luís Freitas Lobo? Algum dia será possível? Mas aí com isso estás a imaginar-me no banco de uma equipa? Estou a imaginar no banco de uma equipa, não, sim. Não, acho que não, isso não será possível. Não será possível. Não acha que tem o perfil para isso? Não é uma questão de perfil, quer dizer, se eu quisesse muito, era. Sim. Basicamente, e perdia, ganhava como os outros, e teria oportunidades como os outros. Nunca me atraiu muito o treino em si. Atrai-me mais a análise do jogo em si, que são coisas completamente diferentes. O treinar implica, de facto, outro tipo de abordagem ao fenómeno futebol, que é diferente daquela pessoa que analisa o jogo. Tenho muitos amigos treinadores com quem vou muitas vezes ver jogos, outro tipo de jogos, aqueles jogos ao sábado em que tu vamos ver este jogo e tal, vamos. Treinadores no ativo, e estamos a ver o jogo e digo, eu acho que a melhor solução se calhar era esta ou aquela, ou não sei o quê, pronto, vendo o jogo, e eles podem dizer, concordar, não concordar, de discutirmos, mas ali uma altura, pois, se calhar tens razão, mas como é que eu treino isso? Isso já não sei. Estás a perceber? Porque há o entendimento de como eu acho que aquela equipa deve jogar, sim, mas depois tens que treiná-la para ela jogar dessa forma. Esse tipo de atividade, que é a atividade do treinador, essa nunca me atraiu, e foi por isso que eu nunca entrei por essa área. No treinador há mais essa obsessão pelo treino do que propriamente pelo jogo? Tem que haver as duas coisas. São coisas que estão interligadas. O jogo começa quando acaba o treino começa logo, mal acaba o jogo. Portanto, isto é relacionado, não pode haver nenhuma separação entre o treino e o jogo no futebol moderno. Mais do que um comentador, mais do que um analista do fenómeno do futebol, mais do que um apaixonado pela modalidade, ou neste caso, como referi no princípio, pelo jogo em si, pela paixão, sente-se um verdadeiro comunicador? Essa é a sua primeira grande característica? Eu gostaria que sim. Porque é aquilo que eu gosto de ser, e aquilo que eu gosto de fazer é comunicar, contar histórias, falar, e que as pessoas gostem de me ouvir, ou pelo menos aquilo que eu estou a dizer-lhes suscite interesse e as faça pensar, concordando ou não concordando, ou que faça com que elas
continuem a conversar depois com outras pessoas. É por isso que eu comentar jogos só é uma coisa que me limita muito, nem é a coisa que me atrai mais, muito sinceramente. Comentar o jogo em si. Gosto mais até de programas de estúdio onde eu possa comunicar mais. Gostaria muito de avançar para programas de autor. Isso passa um bocado, no entanto, por linhas editoriais de televisões, que é um universo complicadíssimo, com muitas entradas e saídas e com cabos e subcabos. Nunca aconteceu. E, portanto, acho que tocaste no ponto certo. Aquilo que eu gosto de ser é um comunicador, é alguém que vê a vida muito para além do futebol, que gosta do futebol porque o futebol quase que dissolve a própria vida no microcosmos que é. Sim. Não é? Porque tu, em 90 minutos tens de um lado a alegria, do outro lado a tristeza, tens a coragem e o medo, e tudo isso ao mesmo tempo em 90 minutos. É de facto, é um microcosmos da vida, claramente. Todas as emoções que tu tens na vida, tu tens ali em 90 minutos de futebol. Só falta o elemento feminino, só falta a mulher, de facto, só falta essa relação afetiva. Porque de resto, todas as outras emoções estão lá todas. Estão lá todas. É brutal. E após esses 90 minutos, como é que se descomprime? Vai-se à rua apanhar ar? Depois dos 90 minutos de comentário? Sim. Sinceramente, não gosto depois de falar sobre o jogo. Acabou. Assunto encerrado. Faço aquilo que eu tenho a fazer, que é profissionalmente, a análise ao jogo, o final e tudo. Desligam-se as câmaras e desligam-se as câmaras, e o que eu gosto é evitar, não gosto de continuar a falar muito sobre o jogo. Gosto, se calhar, de ir comer um prego com um amigo, mas falar de outra coisa. Falar de um filme, falar de mulheres, falar de outra coisa qualquer, e não estar a falar de futebol. Quando muitas vezes faço uma viagem a Lisboa e Porto, ao Porto-Lisboa, no fim desse jogo, não ligo o rádio. Gosto de ir ouvir música, ou ligo o rádio para ouvir música, para ouvir podcasts de outros programas que passaram durante a semana, e portanto desligo completamente do que foi o jogo, porque a maior parte das vezes também aquilo que ouço não é nada que me interesse. E cada jogo é um dossiê encerrado? Ou depois volta a abri-lo? Volto a abri-lo. Houve alguém que disse, e bem, que é uma das frases que eu mais gosto, é que um jogo não dura só 90 minutos. Dura 90 minutos mais o tempo todo daquela pessoa que o viu. Porque vai reproduzi-lo N vezes, seja do lado de contar aos netos as façanhas do seu clube ou do seu jogador preferido, seja aquilo que tu viste. E, portanto, há jogos que eu já vi há 30 anos que me recordo, e, portanto, se calhar eu vou buscá-los por qualquer razão, seja profissional, seja emotiva, neste momento, e recordá-los outra vez. Qual é o jogo da sua vida? Ainda há muito jogo para ver. Estamos a falar mesmo de futebol, só por isso. São muitos jogos, são tantos. Eu tenho sempre muita dificuldade nesse tipo de questionário, porque me fazem várias vezes jornais qual é o teu filme da vida, livro da vida. Não é muito cedo para perguntar também. São tantos filmes, são tantos livros, são tantas músicas. Depende tanto. Acho que nós temos uma banda sonora na nossa música, na nossa vida, não é? Porque por cada momento que vamos passando há músicas que nos tocaram. E eu gosto de ouvir músicas dos anos 80 e parece que estou a recordar, a voltar a esse tempo, por exemplo. Consegues fazer. A música tem essa magia, tem essa capacidade. Com o futebol e com o arquivo que eu tenho de vídeo, por exemplo, se eu meto depois um DVD da Juventus de Platini e de Boniek a jogar contra o Porto do Gomes, do Sousa e do Frasco, naquela final de 84, eu estou a voltar ali aos anos 80. Estás a perceber? E, portanto, é outra forma de viver ou de reviver essas emoções, porque elas não voltam mais, não é? A palavra saudade também se aplica no futebol? Aplica. Eu acho que essa palavra talvez tenha sido das melhores invenções que Portugal fez. A palavra saudade. Essa palavra saudade, sim. Não é? Porque não existe nas outras línguas. Com esta carga e com esta expressividade, e só numa palavra tu condensares tanto sentimento e tanta emoção. Claro que sim, que se sente saudade, sente-se falta, sente-se... Há também a ideia de nostalgia, mas a palavra saudade é das palavras mais bonitas e mais tristes que conheço. E na sua vida pessoal, do que é que sente saudade? Eu sinto saudade
de algum tempo em que podia ter tomado outras opções na vida. Arrepende-se de alguma coisa? Tantas coisas. Mas é pessoa de arrependimentos? Sim, claro que sim. Eu admiro muito aquele tipo de pessoas que dizem que não se arrependem de nada. Não se arrependem de nada, só arrependo-me daquilo que não faço. Eu arrependo-me de muitas coisas que fiz e de muitas coisas que não fiz. Portanto, eu acho que, claro que sim, humanamente, que me arrependo, mas tento depois, utilizando a frase da Ortega y Gasset, sermos nós e as nossas circunstâncias. E eu quero o país em determinado momento. Eu não terei um curso de comunicação social, porque nos anos 80, ou meados dos anos 80, ele não havia no Porto, ou estava a começar de uma forma muito imberbe. E a pressão que eu tive naquela altura para ir para a direita, quando digo pressão, não é que alguém me obrigasse, mas o sentimento social que existia, estou a falar em 85, 86, levou-me a ir para um curso que não digo que seja para mim... que não sirva de nada, porque serve sempre de alguma coisa, como é lógico, enriquece sempre tirar um curso, seja do que for, mas que é um erro de casting para aquilo que eu sou ou que queria fazer na vida. E por isso, quando cheguei ali perto do final do curso, senti alguma angústia, alguma não, muita, porque não era nada daquilo que eu queria fazer. Mas reflete muito sobre o seu passado. É pessoa de visitar as suas memórias e pensar que parvo que foste, ou mais ou menos por aqui. Sou pessoa para ter os meus fantasmas, isso sou. Não vou aqui fugir a esse tipo, essa mas questão. Mas depois de uma carreira tão bem sucedida... Sim. Não, mas continua-se com fantasmas e continua-se com dúvidas. Eu não tenho fantasmas nem dúvidas nesse sentido de hoje eles me atormentarem. Sim. Não. Agora, como é evidente, tendo eu 46 anos, claro que olho para trás e vejo o que foi o meu trajeto e vejo aquilo que eu fiz e, portanto, por isso... Respondendo à pergunta, se me arrependo de algumas coisas, arrependo. Se teria feito coisas de forma diferente, teria feito. Se teria feito coisas que não fiz, teria. E, portanto, esses timings eu não os volto a ter. E tanto posso dizer em termos profissionais, como em termos afetivos, como em termos até de opções de vida pessoal de onde te situas, onde vives. Portanto, agora... Se isto hoje me atormenta, não tenho hoje isso. Hoje, depois de conseguir aquilo que consegui em termos de realização profissional, aquilo que eu quero é mais, e fazer mais, e continuar a fazer mais, e continuar a manter esta paixão que eu tenho pelas coisas. Aquilo que eu tenho mais medo é de um dia perder a paixão que tenho. Agora, se me perguntas, quando olho para trás, se penso, e por isso utilizei esse termo dos fantasmas, porque eles ficam lá fora. Agora não tenho medo de fantasmas, nem acho que os fantasmas sejam pessoas pouco recomendáveis. Acho que nunca vi nenhum que me incomodasse muito. Aparecem não têm hora para aparecer, não é? Portanto, aparecem sem avisar. Aparecem sem avisar, mas não vivo, nem conheço. Nem tenho nenhuma casa assombrada na minha cabeça. Faltam 4 minutos e meio para terminar esta edição das Conversas de Esquina e por isso lhe pergunto, mais do que ser recordado como um homem do futebol, qual a melhor homenagem que lhe podiam fazer? Sobretudo ser uma pessoa de quem se gostava de ser amigo. Isso é aquilo que eu mais gostaria de ser recordado. Ser uma pessoa que vivia emocionalmente as coisas e que só as entendia fazendo sentido verdadeiro com emoção. Porque há aquela frase que nós dizemos de deixem-me levar pelas emoções, como se isso fosse um erro. Porque é que ninguém diz deixem-me levar para a razão? Se calhar os tais meus fantasmas, se calhar, ou os arrependimentos, foi nos momentos em que deixei levar mais racionais. Exatamente. Sim. Nada me diz que uma decisão emocional seja pior que uma decisão racional ou fria, portanto, ou vice-versa. Portanto, e emocionalmente é onde está a base da nossa essência. E eu gostaria de ser recordado como uma pessoa que viveu a sua profissão, mas a sua paixão de uma forma emocional e fez aquilo que gostou e que conseguiu com isso cativar outras pessoas para fazer o mesmo. Quem é o Luís Freitas Lobo?
É uma pessoa que vive com o coração junto à boca, na maior parte das vezes, que sente-se todos os dias de uma forma emocional e que é incapaz de conceber a vida de forma fria. Portanto, sou uma pessoa de emoções para o bem e para o mal. Foi mais uma edição das Conversas de Esquina. Luís Freitas Lobo, muito obrigado por ter aceito o convite das Conversas de Esquina. Regressamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Bom fim de semana. Tchau, tchau. You never said